Você já teve aquela sensação devastadora de estar numa conversa importante e simplesmente esquecer o nome da pessoa na sua frente? Ou pior ainda, você estudou semanas para uma prova, leu o mesmo material dezenas de vezes e na hora H sua mente ficou completamente em branco? E se eu te disser que isso não é falha da sua memória, mas sim resultado de nunca terem te ensinado como sua mente realmente funciona? Que existe uma técnica milenar, usada pelos maiores gênios da história, que pode literalmente transformar sua mente numa máquina de armazenar e recuperar informações com precisão cirúrgica? Hoje você vai descobrir o segredo que separa pessoas com memória fotográfica daquelas que vivem esquecendo onde colocaram as chaves. E o mais perturbador é que esse conhecimento foi deliberadamente ocultado do sistema educacional moderno, condenando milhões de pessoas a viverem com apenas uma fração do seu potencial mental. A verdade brutal é esta: sua memória não é fraca, ela apenas nunca foi treinada. Você passou anos na escola decorando fórmulas, datas, nomes, conceitos, mas ninguém nunca te ensinou como memorizar. É como tentar construir uma casa sem nunca ter aprendido a usar as ferramentas. E o resultado? Você vive num estado constante de esquecimento, perdendo oportunidades, constrangimentos sociais, fracassos acadêmicos e profissionais, tudo porque o sistema educacional preferiu te ensinar o que pensar ao invés de como pensar. Mas existe uma conspiração ainda mais profunda aqui. Pessoas com memória excepcional sempre existiram. Os antigos gregos desenvolveram um sistema chamado Método dos Lossi, também conhecido como Palácio da Memória, que permitia oradores memorizarem discursos de horas sem uma única anotação. Monges medievais memorizavam livros inteiros. Antes da imprensa, a memória humana era considerada sagrada, era o único repositório confiável de conhecimento. Mas algo mudou. Com a tecnologia, fomos condicionados a terceirizar nossa memória. Primeiro para livros, depois para computadores, agora para smartphones. E o resultado? Uma geração inteira de pessoas mentalmente atrofiadas, incapazes de lembrar o próprio número de telefone sem consultar o celular. Mas aqui está o que ninguém te conta. As pessoas mais poderosas do mundo, CEOs de grandes corporações, líderes políticos, investidores bilionários, todos eles conhecem e usam técnicas avançadas de memorização. Eles sabem que, numa negociação, lembrar cada detalhe sobre a pessoa na sua frente é poder puro. Que citar números, fatos, dados de memória transmite autoridade e competência. Que uma mente treinada é a única vantagem competitiva, que não pode ser roubada, copiada ou comprada. E enquanto você continua dependendo de anotações, lembretes, aplicativos, eles operam em outro nível, processando e retendo informações numa velocidade que parece sobrenatural. A diferença não é talento, é técnica, é conhecimento aplicado. É o que vou revelar agora. O primeiro princípio fundamental que você precisa entender é que sua memória não funciona como um arquivo de computador. Ela funciona através de associações, conexões, padrões. Quando você tenta memorizar algo através de repetição mecânica, está lutando contra a própria natureza do seu cérebro. É como tentar pregar um prego com uma esponja. Pode até funcionar eventualmente, mas é infinitamente mais difícil e menos eficiente do que deveria ser. Seu cérebro evoluiu durante milhões de anos para lembrar de histórias, imagens, emoções, localizações espaciais, não para decorar listas abstratas de informações desconexas. É por isso que você consegue lembrar perfeitamente do enredo de um filme que assistiu há 10 anos, mas esquece o que estudou ontem para a prova. O filme criou uma narrativa visual e emocional. O estudo foi apenas repetição sem contexto. A técnica mais poderosa que existe, o Palácio da Memória, explora exatamente essa característica do cérebro. Você literalmente constrói um espaço mental, pode ser sua casa, sua escola, um lugar que você conhece bem, e então coloca as informações que quer memorizar em locais específicos desse espaço, mas não de forma comum.
de forma bizarra, exagerada, emocionalmente carregada. Quer memorizar uma lista de compras? Não repita leite, ovos, pão mecanicamente. Visualize uma vaca gigante sentada no seu sofá, derramando leite no carpete, enquanto galinhas do tamanho de elefantes botam ovos que explodem como bombas na sua cozinha e pães voadores atacam sua televisão como pássaros furiosos. Parece absurdo? É exatamente por isso que funciona. Seu cérebro não consegue esquecer o absurdo, o emocional, o visualmente impactante. Mas existe um nível ainda mais profundo nessa técnica que poucos conhecem. Cada pessoa tem gatilhos de memória únicos, baseados em suas experiências pessoais. Se você teve uma experiência marcante, com um determinado cheiro, som ou sensação, essa experiência criou uma autoestrada neural no seu cérebro. Usar esses gatilhos pessoais amplifica o poder da memorização exponencialmente. É por isso que o cheiro de um perfume pode instantaneamente te transportar para uma memória de 20 anos atrás com clareza cinematográfica. Seu cérebro não estava tentando memorizar aquele momento. Ele simplesmente criou uma conexão tão forte que se tornou indelével. O segredo é aprender a criar essas conexões conscientemente. A neurociência moderna confirmou algo que os mestres da memória sempre souberam. O cérebro é plástico, maleável, pode ser remodelado em qualquer idade. Estudos mostram que taxistas de Londres, que precisam memorizar cada rua da cidade, desenvolvem um hipocampo significativamente maior que a média. O hipocampo é a região do cérebro responsável pela memória espacial e navegação. Isso prova que o treino específico literalmente muda a estrutura física do seu cérebro. Você não está preso com a memória que tem. Você pode construir a memória que quiser, mas requer prática deliberada, não apenas repetição passiva. Agora vou te ensinar a técnica do encadeamento, uma das mais poderosas para memorização sequencial. Digamos que você precisa memorizar uma apresentação, um discurso, uma sequência de argumentos. Em vez de tentar memorizar palavra por palavra, você cria uma história onde cada ponto principal é um personagem ou evento. O primeiro ponto se transforma no protagonista. O segundo ponto é o antagonista que aparece para criar conflito. O terceiro ponto é a solução que surge. E assim por diante. Seu cérebro é uma máquina de processar narrativas. Desde os tempos das cavernas, sobrevivemos contando histórias uns aos outros sobre perigos, oportunidades, experiências. É literalmente como fomos programados para transmitir informação. Usar storytelling para memorização não é um truque. É alinhar sua técnica com a arquitetura fundamental do seu cérebro. Existe também a técnica dos números visuais, essencial para qualquer pessoa que precisa lidar com dados, estatísticas, informações quantitativas. Cada número de 0 a 9 recebe uma imagem específica baseada em sua forma visual. 0 pode ser um donut, 1 é uma vela, 2 é um cisne, 3 é um coração deitado, e assim por diante. Para memorizar o número 2031, você visualiza um cisne comendo um donut, enquanto uma vela em forma de coração derrete ao lado. Parece infantil? Os maiores calculadores mentais do mundo usam variações dessa técnica. Eles conseguem fazer cálculos complexos de cabeça, não porque são gênios matemáticos, mas porque transformaram números abstratos em imagens concretas, que podem manipular mentalmente. A técnica da pessoa-ação-objeto é devastadoramente efetiva para memorizar nomes e rostos, uma das maiores dificuldades sociais que existem. Quando você conhece alguém novo, imediatamente associa o nome dela a uma pessoa famosa com o mesmo nome ou som similar. Então visualiza essa pessoa famosa realizando uma ação característica com um objeto relacionado à pessoa real na sua frente. Conheceu uma Maria que trabalha com advocacia? Visualize Maria Bethânia cantando enquanto segura uma balança da justiça gigante. Roberto, que é engenheiro? Roberto Carlos chutando uma bola de futebol contra um prédio em construção.
As imagens são absurdas, exageradas, impossíveis de esquecer. E é exatamente esse o objetivo. Mas aqui vem a parte que vai transformar completamente sua compreensão sobre memória. O esquecimento não é um defeito, é uma característica. Seu cérebro está constantemente fazendo triagem do que é importante reter e do que pode ser descartado. Se você lembrasse de absolutamente tudo, seria incapacitado pela sobrecarga de informação. O segredo não é lutar contra o esquecimento, mas sim sinalizar para seu cérebro o que é verdadeiramente importante. E como você faz isso? Através de revisão espaçada. Existe uma curva matemática descoberta por Hermann Ebbinghaus, que mostra exatamente quando você precisa revisar uma informação para transformá-la em memória permanente. Primeira revisão após 1 hora, segunda após 1 dia, terceira após 1 semana, quarta após 1 mês, quinta após 6 meses. 5 revisões estratégicas e a informação se torna praticamente permanente. Mas a maioria das pessoas revisa aleatoriamente, desperdiçando tempo e energia. O estado mental durante a memorização é absolutamente crucial. Estresse, ansiedade, medo, todos eles literalmente desligam partes do seu cérebro responsáveis pela formação de memórias. É por isso que você esquece tudo numa situação de pressão. Seu cérebro entra em modo de sobrevivência e considera que formar novas memórias é menos importante que escapar do perigo percebido. A solução? Técnicas de respiração e visualização antes de qualquer sessão de memorização. 4 segundos inspirando, 4 segurando, 4 expirando, 4 em pausa. Faça isso 5 vezes e seu cérebro sai do modo de luta ou fuga e entra no modo de aprendizado. É bioquímica pura. Você está literalmente mudando a química do seu cérebro para otimizar a memorização. A alimentação do cérebro é outro fator completamente ignorado. Seu cérebro consome 20% de toda a energia do seu corpo, apesar de representar apenas 2% do seu peso. Tentar memorizar com o cérebro mal nutrido é como tentar dirigir um carro sem combustível. Ômega 3, encontrado em peixes e nozes, é literalmente o material de construção das suas memórias. Antioxidantes protegem os neurônios de degradação. Água, algo tão simples, melhora a performance da memória em até 30%. Mas vivemos numa sociedade que acha normal estudar tomando energético e comendo junk food. É sabotagem cerebral institucionalizada. O sono é quando a mágica real acontece. Durante o sono REM, seu cérebro consolida memórias, transfere informação do hipocampo para o córtex, cria conexões entre conceitos aparentemente desconectados. Privar-se de sono após estudar é literalmente jogar fora horas de esforço. Existe uma técnica chamada sonho lúcido direcionado, onde você programa sua mente antes de dormir para processar informações específicas. Você revisa o material mentalmente nos minutos antes de adormecer, criando uma instrução para seu subconsciente continuar trabalhando enquanto você dorme. Grandes cientistas e artistas relataram ter suas maiores descobertas em sonhos. Não é misticismo. É uso estratégico dos processos naturais do cérebro. A técnica do ensino mental é uma das mais subestimadas e poderosas. Depois de aprender algo, imagine-se ensinando para uma criança de 10 anos. Se você não consegue explicar de forma simples, você não entendeu verdadeiramente. Mas mais importante, o ato de ensinar, mesmo que mentalmente, força seu cérebro a organizar a informação de forma coerente, criar conexões lógicas, preencher lacunas. É por isso que professores frequentemente dizem que aprenderam mais ensinando do que estudando. O processo de transformar conhecimento passivo em conhecimento transmissível é o que cria memórias profundas e duradouras. Agora, a parte mais controversa e poderosa. Emoção é o amplificador supremo da memória. Informações associadas a emoções fortes são praticamente impossíveis de esquecer. É por isso que você lembra exatamente onde estava em momentos traumáticos ou de extrema felicidade. Mas você pode usar isso conscientemente.
Antes de estudar algo importante, assista um vídeo que te provoque emoção forte. Ouça uma música que te emocione. Lembre de um momento poderoso da sua vida. Então, imediatamente comece a estudar. A química emocional no seu cérebro vai contaminar a informação que você está aprendendo, tornando-a significativamente mais memorável. É manipulação consciente da sua própria bioquímica cerebral. Mas tudo isso é inútil se você não entender o princípio fundamental. Memória é como músculo. Sem uso, atrofia. Com uso excessivo sem descanso, lesiona. Com treino progressivo e consistente, fortalece além do que você imaginava possível. Pessoas que dizem ter memória ruim são como pessoas sedentárias dizendo que são fracas. Não é uma condição permanente, é uma escolha. Cada vez que você pega o celular para anotar algo em vez de memorizar, está escolhendo atrofiar sua memória. Cada vez que usa GPS em vez de memorizar o caminho, está terceirizando uma capacidade fundamental do seu cérebro. A conveniência moderna está criando uma geração de inválidos mentais, completamente dependentes de próteses digitais. E aqui está a revelação final que pode mudar tudo. Memória não é apenas sobre reter informação. É sobre identidade. Você é literalmente a soma das suas memórias. Sem memória, você não existe como indivíduo consciente. Cada decisão que você toma é baseada em memórias de experiências passadas. Cada relacionamento que você constrói é sustentado por memórias compartilhadas. Treinar sua memória não é apenas sobre passar em provas ou impressionar pessoas. É sobre expandir sua capacidade de existir plenamente, de aprender com o passado, de construir um futuro baseado em sabedoria acumulada. Uma pessoa com memória treinada vive múltiplas vidas numa só, porque pode acessar e aplicar experiências e conhecimentos de forma que outros não conseguem. A elite global sabe disso. É por isso que escolas de elite ainda ensinam latim, grego, memorização de poesia clássica. Não é pelo conteúdo, é pelo treino mental. Enquanto escolas públicas abandonaram esses métodos como antiquados, a elite continua treinando seus filhos nas técnicas que criam mentes poderosas. É uma forma de manter a disparidade intelectual. Mas agora você sabe. Você tem acesso às mesmas técnicas que criaram as maiores mentes da história. A questão não é se você pode desenvolver uma memória extraordinária. A questão é se você vai escolher fazer o trabalho necessário ou continuar sendo mais uma vítima da atrofia mental coletiva. Comece hoje. Escolha uma informação importante e aplique o método dos Loci. Crie uma história absurda. Visualize com detalhes vívidos. Revise estrategicamente. Em uma semana, você vai perceber mudanças. Em um mês, pessoas vão começar a comentar. Em um ano, sua mente será irreconhecível. Você terá se tornado alguém que opera em outro nível de consciência e capacidade. Alguém que não esquece. Alguém que aprende numa velocidade que parece impossível. Alguém que tem acesso instantâneo a todo o conhecimento que já processou. Essa é a verdadeira liberdade mental. E agora está ao seu alcance. Então me diga, meu grande amigo do canal Atlas da Sabedoria Moderna, você está pronto para despertar o gênio adormecido na sua mente? Para nunca mais passar pela humilhação de esquecer algo importante? Para ter o tipo de memória que as pessoas acham que é sobrenatural, mas que na verdade é apenas técnica aplicada? Escreva nos comentários, eu treino minha mente. E vamos criar uma comunidade de pessoas comprometidas com excelência mental. Se inscreva no canal, ative o sininho e prepare-se para uma jornada de transformação cognitiva que vai mudar não apenas como você pensa, mas quem você é. Muito obrigado por chegar até aqui comigo nessa exploração da mente humana. Você está no caminho certo para a liberdade mental verdadeira. Até a próxima. E lembre-se, sua mente é sua maior ferramenta. Fui!